Bom, não sei. Informação. Gente, boa noite. Eu sou o Victor Hugo, eu trabalho aqui no Núcleo de Artes Visuais, sou curador assistente do Núcleo. Hoje a gente está fazendo um convite para o Elielto Ribeiro, pesquisador e gestor do acervo do Museu de Arte Osório César, para fazer uma fala com a gente, falando sobre artes visuais e pensamento antimanicomial. Acho que é importante dizer de início que o acervo do MAU, que é um acervo proeminente e oriundo de um contexto hospitalar e psiquiátrico, e o Elielto é um pesquisador que está fazendo uma articulação sobre antropologia, etnografia, e olhando para essa instituição num contexto de reinauguração também, para pensar tanto medidas de um acervo muito volumoso, né? Então conceitos operacionais de conservação, de restauração dessas obras, quanto também para pensar a conceitualização e essa operacionalização para a produção de conhecimento sobre a produção, vou falar artística, mas vou falar também produção material, de produções de imagens desses internos, né? No final das contas, acho que dá para sistematizar desse jeito. Vou fazer essa fala breve, a nossa fala vai ter mais ou menos 1 hora, e aí a gente vai... Elielto vai fazer a apresentação e depois no final a gente abre para perguntas de vocês também, tá? Sejam bem-vindos, espero que a conversa seja boa, proveitosa, enfim. É isso. Boa noite a todos, todas e todes. O Victor Hugo, também conhecido como Gazek, me apresentou, mas o Elielto. Mas fique à vontade para me chamar de Eli também, cortando um pouquinho o nome e me aproximando mais de vocês também, aqui na nossa conversa que inicia agora. Como o Guto comentou, a apresentação de hoje com o título Artes Visuais e Pensamento Antimanicomial parte também dessa pesquisa que desenvolvo sobre o uso de arte Osório César e pensar a relação entre arte e saúde mental e como ela foi fomentada desde o século XX pelo médico e crítico de arte Osório César. Isso em São Paulo, inicialmente ele inicia a produção dele aqui e leva para o complexo hospitalar do Juqueri, que depois passa a sediar alguns municípios. O primeiro como Juqueri, renomeado para Mariporã, depois a criação de Franco da Rocha e desde os municípios de Francisco Morato e Caieiras. Inclusive, eu moro em um deles, que é Francisco Morato, né? Eu sou natural do sertão do Piauí, na região da Serra da Capivara, mas moro em Francisco Morato desde 2012, e a partir desse momento, de morar naquele território, passei a ter uma relação mais próxima com o território em si e com pensar o que se tinha de produção no local e como isso resultou depois em um processo de trabalho e de pesquisa envolvendo arte e saúde mental. Como eu disse, eu comecei a morar na região em 2012, mas a partir de 2015 eu adentrei o curso técnico em museologia da Tec Parque da Juventude e passei a saber que existia uma produção artística grandiosa de mais de 8.000 obras dentro do Juqueri, dentro desse antigo hospital psiquiátrico em Franco da Rocha, e que me gerou muito interesse, né, de saber o que eu estava estudando ali na região, desde o ensino médio na ETEC de Francisco Morato, né, estudando sobre Semanas de 22, sobre arte moderna brasileira, sobre Tarsila do Amaral, Flávio de Carvalho, sobre essas figuras importantes do contexto urbanismo brasileiro, não eram pessoas tão distantes, né, até descobri depois que, na verdade, o Teatro Municipal não seria tão distante. Era fácil de chegar, chegando em Engabaú, chegando de trem, partindo de Francisco Morato e Franco da Rocha. Mas sabia que estiveram muito mais próximos porque eles iam até o Juqueri e tinham contato com as produções de artistas que eram internos da instituição, muito pela mediação de Osório César. Então, parte desse processo também de entender, e a partir daí, trabalhando com museus, em nome das museus do governo do Estado de São Paulo, né, e depois adentrando o MASP, até conseguir ser efetivamente contratado pela Prefeitura de Franco da Rocha como técnico em museologia a partir do concurso público de 2018. Então, estou na instituição desde 2018, em 2021 fui da gestor de acervo, após a formação em História da Arte com bacharelado, e estou desde então trabalhando mais especificamente com esse processo. E é um museu que foi reaberto em 2020, é recente fazer essa reabertura, como o outro comentou. A minha fala, nesse momento, eu gostaria de separar em 3 momentos. Pensando muito essa relação
da saúde mental em São Paulo, partindo da cidade de São Paulo, do próprio CCSB, quando a gente fala do direito à cidade, indo para Franco da Rocha, pensando um pouco do histórico do hospital, e um segundo momento, essa produção artística com Osório César, e um terceiro, destacando um dos artistas, que é o Birajara Ferreira Braga, que está muito em voga no momento, e que é um grande disparador de outras questões, inclusive é meu tema do mestrado, que eu vou começar em breve, consegui aprovação em menos de um mês, para começar em museologia pela USP, então já adentra até esse projeto também de pesquisa. Falando dessa dimensão da cidade, no final do século XIX, foram criadas algumas instituições provisórias, hospitais aqui na Rua São João, depois levado para a Várzea do Carmo, e até ter a criação efetiva do Asilo dos Alienados do Juqueri, na região hoje compreendida como Franco da Rocha. Então, no final do século XIX, Francisco Franco da Rocha, um médico, assume a coordenação de saúde mental do estado de São Paulo e escolhe essa área por ser distante do centro de São Paulo. Então, tem uma associação direta com o pensamento que vai ser desenvolvido no século XX de um higienismo social, de um pensamento higienista, de uma limpeza desse centro, que se associa diretamente com essas questões, e ele escolhe o escritório de arquitetura do Ramos de Azevedo, dialoga com ele nesse processo, para ali, nessa área distante do centro de São Paulo, ter a construção do hospital, sendo distante, mas de fácil acesso, porque já existia a linha férrea. Então, da São Paulo Highway, que é a primeira linha férrea de Santos a Jundiaí, que passa pela região de Franco da Rocha. Hoje é a linha que fica muito mais entre Rio Grande da Serra e Jundiaí. Inclusive, é a linha que eu tanto utilizo e que utilizei hoje para estar aqui. Fui para o Museu de Arte Osório César e vim para cá, já pensando também nesse fluxo e nesses processos. Então, essa instituição, no final do século XIX, ali criada, e que foi criada com o intuito de ser uma instituição para centralizar a prática de saúde mental no estado de São Paulo. Então, muitas pessoas de São Paulo foram transferidas para o Juqueri, utilizando até a vez do trem, desse processo também de movimentação, e um processo que não está muito distante de outras realidades dos estados em São Paulo, quer dizer, dos estados no Brasil, como pensar, por exemplo, o Hospital de Barbacena em Minas Gerais, ou pensar o Engenho de Dentro, com o Centro Nacional, ali onde Inês da Silveira atuou. Então, pensar isso, parte do CCSP, parte de pensar, refletir um pouco sobre a instituição, porque é uma instituição modernista, durante o século XX, de uma ocupação do território, direito à cidade, que vai muito em uma narrativa de se pensar como a população do entorno pode já ter uma relação direta da rua com a arquitetura e como ela se liga diretamente ali com o metrô, aqui com a Estação Vergueiro. Então, é uma instituição que está diretamente nesse contexto da cidade. E como pensar a cidade, esse processo de liberdade e, na verdade, para o final do século XIX, para chegar depois, nesse momento atual, para pensar a dimensão psiquiátrica, para pensar esse processo que envolve toda a discussão sobre saúde mental. Então, partindo daqui, do espaço onde estamos, dessa reflexão, para pensar em uma outra dimensão, em uma instituição que foi criada, um processo de abrigar e não ser um espaço propriamente de liberdade. E como pontua Pierre Paulo Isolado, que é um arquiteto que atuou na instituição do Juqueri, desenvolveu mestrado e doutorado sobre a arquitetura da instituição, o Juqueri, enquanto uma instituição asilar, hospitalar, psiquiátrica, é considerada uma instituição total, que são aquelas instituições nas quais as pessoas passam o seu dia inteiro, se alimentam, dormem e não tem previsto, na verdade, uma saída, uma liberdade constante de movimentação. Então, o hospital está muito próximo do que é o espaço também de um presídio, quando se fala também quanto instituição total, e também dos seminários, uma dimensão também religiosa. Então, essas instituições totais, onde a pessoa passa praticamente toda a sua vida, todo o seu processo ali, desde a internação naquela instituição, seja a prisão ou a internação em si. Então, essa instituição no final do século XIX já parte de São Paulo, a relação direta com a cidade, ainda que esteja agora em outra cidade, parte dessa que é a capital, e é um processo que se desenvolveu de uma forma um pouco diferente do que foi no Rio de Janeiro, quando falamos ali do Engenho de Dentro ou Jacarepaguá, ali com a Cola de Moreira, onde fica o Museu Bispo do Rosário, que eu já estou citando o Bispo, e o Museu de Imagem Consciente, porque são duas instituições que consideramos museus irmãos, são museus com esse mesmo processo de criação entre arte e saúde mental.
lá, no caso do Rio de Janeiro, os dois continuam sendo da prefeitura, né, do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, então continuam na capital, ainda que estejam ali muito mais na periferia, às margens também desse centro da cidade. Né? Mas aqui o processo é um pouco diferente. O que estava à margem, na verdade, passou a ser uma cidade. Então, o hospital, que antes estava à margem da capital de São Paulo, passou a ser o centro de uma cidade que é Franco da Rocha, que recebe o nome, na década de 40, desse médico que trabalha na fundação, na criação da instituição. Então, como agora essa prefeitura, essa cidade, pode trabalhar diretamente com essa instituição, que é fundante do seu processo de criação, mas ao mesmo tempo é uma instituição cheia de estigmas e de histórias a serem trabalhadas, histórias de mais de um século. Né? É uma instituição que continua existindo, na verdade, ali em Franco da Rocha, como equipamento do Estado. Muito mais uma noção administrativa, não mais com internação psiquiátrica, desde a reforma psiquiátrica de 2003, mas que só em 2021 teve a sua aula psiquiátrica encerrada, né, com os últimos internos sendo transferidos para residências terapêuticas em um processo de articulação via SUS, no Sistema Único de Saúde, então pensando na atuação junto aos CAPs, residências terapêuticas, um processo contemporâneo, né, de como ler a saúde mental não mais em uma instituição psiquiátrica. Então, como que essa cidade trabalha diretamente com essa instituição que a sua população foi ocupando a área do entorno, as áreas de seção dessa instituição hospitalar, que foi ali fundada próxima de rios, inclusive Juqueri, né, é o nome do rio, ali que fica mesmo nas redondezas do centro da cidade. Então, Rio Juqueri, que vem do Juqueri, a planta dormideira, a Alve Maria, que é muito presente no Cerrado, inclusive no Parque Estadual do Juqueri, ali no Franco da Rocha. Então, de pensar também como essa ocupação aconteceu numa área de margem, numa área de vazão do rio, numa área que sofre constantemente com as enchentes. Né? E por ter muita área estadual em Franco da Rocha, o Estado também optou pela instalação de presídios também nesse entorno. Então, a associação que fazemos do hospital, com instituição total, e do presídio não está muito distante da realidade concreta e do próprio território de Franco da Rocha, que é um território que, além do hospital psiquiátrico, possui também presídios, seja eles semiaberto, masculino e feminino, nesse entorno. Então, são 3 estigmas já pontuados aqui que são presentes em Franco da Rocha, que é pensar o manicômio, que é pensar a prisão e que é pensar a enchente. Então, como nesse processo contemporâneo, podemos trabalhar com o Museu de Arte Osório César, uma tentativa também de ressignificar essa cidade e trabalhar diretamente em um apontamento da cidade como berço da arte como terapia, como Osório César tanto incentivou no século XX, né, que é um processo anterior à Inês da Silveira do Rio de Janeiro, que é da década de 40. Né, então, podemos pontuar isso e recolocar e repensar. Então, falar do museu é também um processo de falar ou repensar essa cidade. Uma cidade que nasceu do hospital. Né, uma cidade que tem esse museu que trabalha com as produções de artistas do hospital. Então, falar dessas produções é também falar de um museu de cidade. É também falar dessa atuação, desse espaço ali dentro da instituição. Então, esse é um primeiro momento de falar dessa instituição, desse entorno, desse espaço, e partindo dele, né, dessa configuração que Franco da Rocha pensou, ele atuou como diretor da instituição de 1898 até 1923, né, e justamente em 1923 é o ano em que Osório César adentra a instituição enquanto médico praticante, que podemos compreender agora como médico residente, enquanto ele cursava uma faculdade de medicina, inicialmente a Faculdade Livre de São Paulo, que era uma faculdade privada, que depois foi extinta, e ele finalizou ali na Faculdade de Medicina da Praia Vermelha do Rio de Janeiro. Então, em 1925, após 2 anos já atuando na instituição, ele é efetivado, né, enquanto médico anatomopatologista, então muito mais nessa análise também patológica na instituição, uma formação que se aproxima muito da formação inicial também de Sigmund Freud. Inclusive, os dois trocaram algumas cartas na década de 1920. Então, Osório adentrou o Juqueri 23, em 25 é efetivado, e em 24, esse intervalo entre anos, ele publicou o primeiro artigo dele sobre observações das produções artísticas no hospital psiquiátrico. E nesse artigo ele já se utilizou da psicanálise de Sigmund Freud e utiliza para análise de outros artistas que ele só colocou com a primeira letra, como T, né, não quis ali destacar o nome do artista
seguindo critérios também éticos do momento, enquanto médico, na análise direta do paciente, né, enquanto paciente, mas começa a analisar a produção dele. Ele começa a analisar a produção de esculturas, né, a partir também da psicanálise. E durante o século XX, ele vai ali se baseando em Freud e indo para Erich Fromm, também um pensamento que se associa muito mais com a psicologia social e com pensar uma autonomia. E indo, né, nessa análise dele enquanto médico, né, é importante destacar que antes de ser médico, Osório César ele já atuava como artista. Ele era violinista de uma família de violinistas da Paraíba, então ele vem também do Nordeste para cá, nesse processo também de estudar odontologia em São Paulo, medicina, e depois atuar de fato no Juqueri. E durante essa formação dele, ele trabalhou na Vila Querial, com o senador Freitas Vale, que era na época um espaço de articulação de muitos artistas, quando ele conseguiu dialogar com Mário de Andrade, com outras figuras do período, até depois ter uma relação amorosa com o Tarsila do Amaral, que vai de 30 até 33, né, e tem algumas trocas de criações entre eles. Né, inclusive, ele é considerado uma das principais influências da obra operária de Tarsila do Amaral, justamente pelo pensamento social de como ele é colocado. Né, o Osório, além de ter atuado muito no Juqueri enquanto médico, de pensar a produção artística na instituição, também teve uma grande produção literária enquanto comunista, produzindo e articulando questões também sobre o tema, e como isso vai se alinhando no pensamento também de autonomia. Então, já começo falando do Osório, para chegar nesse segundo momento, né, como transição, que é pensar a produção artística no Juqueri, porque durante a década de 30, 40 e 50, Osório fomenta muita criação dentro do hospital. Nesse artigo de 24, ele já cita que, na verdade, ele adentra a instituição já com a intenção de estudar a produção artística, muito inspirado no Hans Fritz Horn, que ali na Alemanha já tinha iniciado alguns estudos sobre o tema, então ele já traz algumas referências de fora, nessa articulação. E ele, no artigo, pontua que ele passou a observar a criação artística no hospital. Então, não necessariamente ele inseriu a produção artística. Ele observou que já existia pinturas em parede, esculturas em miolo de pão. Ele passa a observar que internos da instituição já produziam. Então, é até difícil chegar e pontuar que ano realmente foi iniciada a produção artística no Juqueri. A gente tem marcadores temporários, porque talvez essa criação se iniciou desde a criação da instituição, né, já com as primeiras pessoas internadas que ali produziam, né, porque faz a gente refletir, na verdade, sobre em quais condições cada pessoa foi internada na instituição, né, se alguns já eram artistas ou não, né, podemos pensar em outros casos de pessoas que realmente já produziam antes, né, então tem esse histórico. Então, mas considerando o Osório como esse marcador, a gente pensa muito a partir de 1923, quando ele adentra a instituição, e 24 publica seu primeiro artigo, e em 1929 ele publica o livro A Expressão Artística nos Alienados, que é um livro no qual ele reúne os estudos e observações de 6 anos na instituição, pensando essas produções artísticas e articulando ali também uma relação delas com a produção de modernistas e também com desenho de crianças, que são pontos que são recorrentes do século XX, mas que agora conseguimos também fazer leituras críticas desse processo e não fazer associação tão direta entre essa produção de internos com produção de crianças, porque elas estavam ali colocadas em um grupo de observações enquanto produções de arte primitiva, né, de artes que partem de um inconsciente, que partem muito mais de um instinto no processo de criação, mas que analisando as obras, os processos de criação de cada artista, ou do que conseguimos ter de informação, a gente começa a fazer vários questionamentos disso e não atribui necessariamente uma terminologia para essas produções artísticas dentro do Juqueri. Então, citei já esse livro de 1929, para depois chegar à década de 30, 40, quando ele começa a organizar exposições em São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, pensando essa articulação, essa relação dessa produção com o contexto, com modernistas e até mesmo fazendo associações com o desenho de crianças, como é o caso do Mês das Crianças e dos Loucos, organizado por Flávio de Carvalho e Osório César, dentro do Clube de Artistas Modernos, o CAM, em São Paulo. Então, neste evento, que aconteceu em 1933, 10 anos, 11 anos, na verdade, após a Semana de 22, é um processo também de questionar essa dimensão do nacional, essa dimensão também dessa produção artística moderna, que pode ser visto como nacional. Então, ele coloca ali esculturas de artistas, então, internos do Juqueri,
junto com desenhos de crianças, de uma coleção que o Flávio de Carvalho estava organizando no período, assim como o Mário Jandrade também estava pensando no tema, e com produções de modernistas e com conferências. Então, ali foram realizadas algumas palestras, alguns encontros com médicos da instituição, né, a convite do Osório César Flávio de Carvalho, e também com educadores ou artistas do período que dialogavam muito com o campo. Né? Então, já é uma exposição, que na verdade esse ano ela completa 90 anos, para refletirmos também já sobre esse processo de inserção dentro de um meio modernista em São Paulo. E na década de 40, década de 50, Osório César organiza duas exposições, uma em 1948 e outra em 1952 e 54, do MASP, Museu de Arte de São Paulo, com as produções de artistas do Juqueri. Então, no sentido também de que ele já estava no processo de compreensão dessas produções enquanto obras de arte, e que elas deveriam estar também expostas em um museu de arte. Então, nessa articulação, tanto é que nesse período, o Osório César, ele já atuava como crítico de arte em alguns jornais em São Paulo, entre eles o Folha da Noite, e um dos artigos dele era justamente celebrando a criação de museus modernos no Brasil, especialmente em São Paulo, a criação do MASP e do MAN, o Museu de Arte Moderna. Então, nesse período que ele organiza as exposições, ele está celebrando já essa visão desse modernismo. Isso é interessante pontuar, porque isso associa diretamente com uma produção também acadêmica da professora Caira Cabanas, que durante muitos anos foi professora de História da Arte Moderna e Contemporânea Global na Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e ela lançou um livro que recebeu uma tradução este ano, aqui no Brasil, que é Aprender com a Loucura, né, lançado pela WMF Martins Pons, e é um livro no qual ela analisa essa articulação entre essa produção em hospitais psiquiátricos no Brasil e a relação com o modernismo, né, com essa produção já legitimada aqui em São Paulo, que é um processo no qual ela não observa, por exemplo, em instituições europeias ou nos Estados Unidos. Então, ela vê esse diferencial e pontua também como não é um processo tão simples fazer uma separação do que é a produção no hospital psiquiátrico no Brasil da arte moderna brasileira. E como, na verdade, é interessante pensar essas aberturas que aqui existiram dentro dessa produção. O hospital psiquiátrico está no mesmo ambiente que essa produção modernista, essa produção moderna. Então, como ler o modernismo brasileiro sem desconsiderar essa produção psiquiátrica, porque ela é parte também desse modernismo e dessa leitura. Então, isso é interessante. Só que durante esse processo também, que envolve outras exposições organizadas no período, temos também as classificações que esta produção artística no Juqueri, ela recebeu durante o século XX. Osório César, em 1924, 1929, publica esse artigo, este livro, utilizando termos como arte primitiva ou arte dos alienados. Tanto que esse artigo de 24 se chama Arte Primitiva dos Alienados. Então, até a junção desses dois termos, que parte também de uma compreensão do período do alienado enquanto uma pessoa que não tinha controle das suas faculdades mentais, uma compreensão do que foi o próprio Hospital Psiquiátrico do Juqueri, inicialmente como asilo dos alienados do Juqueri, e a dimensão do primitivo que se associa, já dentro de uma reflexão da antropologia também, dessas criações não europeias, não ocidentais, não lidas como ocidentais, e colocadas nesse bloco também de compreensão de produções instintivas ou de produções que partem de um inconsciente ou de um processo de criação que não é aquele legitimado. Então, são colocações desses termos que já vêm ali com Osório César, partindo até de reflexões ali do período. Depois, ali da década de 40 para 50, 1950 na verdade, foi organizado o primeiro congresso de arte psicopatológica na França, no Hospital Saint-Anne, com a organização de Robert Beaumont, que incluiu as produções de arte do Juqueri e produções também do Rio de Janeiro, ali mediadas por Medeiros e por Heitor Pérez. Então, não foram coleções que na época foram em nome da Denise da Silveira, mas foram essas coleções do Rio de Janeiro. E foram duas coleções do Juqueri, sendo uma organizada pela instituição em nome do médico Mário Lia, e outra pelo Osório César, que nesse período organizava uma coleção das produções de internos da instituição, então isso só como internos,
até essa compreensão deles enquanto artistas, mas que levou essas duas coleções e ganharam muito destaque, né? Tanto que em fotografias do evento temos duas partes do salão de atividades, uma na parte superior, que é só o Brasil e a França, e na outra parte demais países com outras produções. Então, destacando uma produção extensiva no Brasil, pensando na relação de arte e saúde mental, a produção de processos psiquiátricos, um processo de utilizá-las como produção terapêutica, o que se aproximava também de um processo na França, né, mas que não teve tanta inserção nos meios também de vanguardas, da mesma forma que se teve, na verdade, no Brasil, em São Paulo, no Rio de Janeiro, enfatizando, na verdade, essas duas cidades, quando a gente fala também de Brasil, que é importante, né, para a gente também fazer uma reflexão crítica do que é esse modernismo inicial, né, tanto que nos 100 anos desse modernismo, muitas exposições foram organizadas para pensar e repensar essa noção de nacional que muito se concentrou em São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, como estava acontecendo aqui, né, em relação também ao que acontecia na França, então dois países que focaram muito nessas produções e que tiveram de destaque. Mas que aqui tem uma inserção muito maior de pensar a relação direta com os meios lá já, de fato, legitimadores de uma noção de sistema da arte, de uma produção artística, como foram esses museus modernos que se abriram para essas exposições e que não apenas colocaram essas obras em exposição como nichos à parte, como processo de uma produção primitiva. E durante ainda a década de 40, um outro termo utilizado foi o arte bruta, né, ali na Suíça e na França, num processo também de associação dessa produção com uma produção instintiva e de uma produção que estava se configurando a partir de uma oposição à ideia de uma arte cultural. Né? Então, no período, teve o arte bruta em oposição a uma arte cultural. Então, isso é interessante também para pontuar, porque a arte do Juqueri foi inserida nesse contexto, tanto é que as produções de Albino Braz, um dos artistas do Juqueri, fazem parte da coleção de arte bruta de Lausanne, na Suíça, né, que é fruto de toda essa organização dessa coleção no período que aconteceu ali em 1949. Então, já são termos ali, no mínimo 4 termos já utilizados dessa produção artística no Juqueri, que é pensar arte primitiva, artes alienados, arte bruta, arte psicopatológica, e na década de 80, por não poder utilizar o arte bruta na Bienal de São Paulo, na 16ª, Walter Zanini e Ana Teresa Fabres utilizam o termo arte comum, né, numa junção também dessa produção estado psiquiátrico com outras produções de uma então compreendida como arte popular, né, de produções que também estavam à margem de uma produção acadêmica e eram colocadas como arte comum. Isso em 1981, que foi, na verdade, a 16ª Bienal. Então, mais um termo que foi utilizado nesse período e que eles fizeram parte de muitas discussões em Franco da Rocha no processo de reabertura do museu, né, desse Museu de Arte Oswaldo César, né, que eu vou voltar depois nesse ponto para explicar esse processo de reabertura. Então, tem esses termos durante o século XX que criam um histórico de como essa produção ela circulou. Então, ainda que estejam temas espinhosos, que estejam questões ainda a analisar e a ter leituras críticas dessas terminologias, foram essas inserções que também permitiram uma ampliação de uma observação, de uma circulação dessas produções que estavam concentradas no hospital psiquiátrico. Então, esse processo também de expor e de apresentar contribui diretamente no processo de legitimação dessas produções e da organização dessas coleções da instituição e da criação de setores do Juqueri para a produção artística. Inclusive, a partir das exposições no MASP e da exposição 9 artistas do Engenho de Dentro, no MAN de São Paulo, ali na articulação com Luiz da Silveira, que servem de argumentos para no Juqueri ter a criação, em 1949, da seção de artes plásticas do Juqueri, que inicialmente teve a direção do médico Mário William, né, que na época o Oswaldo César estava em uma especialização na França, no Saubertrier, se não me engano a pronúncia do hospital, uma especialização em psiquiatria social, e nesse período o Mário William assume a frente dessa instituição e recebe ali outras figuras importantes para esse processo também de articulação das criações artísticas no Juqueri,
Entre eles, o convite que foi feito para Maria Leontina, artista modernista, que contribuiu como orientadora artística dentro do Juqueri, né, nessa sessão, ali pensando em como esses artistas, então, internos da instituição, poderiam também fazer uso de pincéis e de materiais artísticos no processo de criação. Então, muito mais a dimensão de uma orientação do que realmente um processo de articular quais criações, quais seriam os processos de criação de cada um. Então, muito mais uma mediação para se manter um processo de livre criação, né? Tanto é que quando o Osório César retorna ao Juqueri, em 1956, ele transforma essa sessão em Escola Livre de Artes Plásticas do Juqueri, utilizando a sigla ELAP, né? E manteve essa articulação com outros artistas também modernistas que ali colaboraram. Então, além de Maria Leontina, que ficou muito mais entre 1950 e 1952, 52 e 53, tiveram ali a colaboração de Cleia Rocha e Moacir Rocha, que são dois artistas que adentraram muito mais a gravura e a escultura e foram alunos do Livro Abramo, em São Paulo, pensando muito mais a atuação também com a gravura e como isso poderia ser uma possibilidade de criação do Juqueri. Inclusive isso, analisando o acervo da instituição, que tem mais de 8.000 obras, é importante para conseguirmos contextualizar qual o período de cada criação e como isso contribui para conseguirmos mais informações sobre essas obras, esses artistas dentro do Juqueri. Então, já estou indo para a década de 50. A instituição ela se mantém até a década de 70, nessa Escola Livre das Plásticas do Juqueri, e Osório César, que estava na instituição desde 1923, obrigado a se aposentar em meados de 1965. Então, um marco também, né, de história do Brasil, se pensar a ditadura militar, se pensar também a atuação ali de um médico que também era crítico de arte, também era comunista, e como isso também reverberou de outras maneiras dentro dessa instituição e nesse período. E o Osório César fica muito mais em Franco da Rocha, tanto é que ele falece ali no Juqueri, que já estava aposentado, mas ele é levado para a instituição e ele está enterrado em Franco da Rocha. Então, diferentemente do Franco da Rocha em si, que está aqui no Cemitério da Consolação, e Tarsila do Amaral também no Cemitério da Consolação. Então, a gente pensar também até nesses paralelos onde cada um ficou. E após Osório César se aposentar, a instituição é mantida. Então, como eu comentei, Maria é um médico que dentro da instituição também fomentou a produção artística, mas por um curto período de tempo. Paulo Fraletti é uma outra figura, um outro médico que inclusive assumiu a direção do Juqueri, e ele também fomentou a criação artística. Então, eles mantêm essa escola e essa análise também, essas produções com artistas que estavam na comissão de internos do Juqueri. Mas a instituição é fechada no final da década de 1970, por um artigo em uma citação de Paulo Fraletti, em 1979. Só na década de 80, esse processo em si recuperado, principalmente pela atuação da professora Maria Heloísa Corrêa de Toledo Ferraz. A Heloísa Ferraz, que na época estava desenvolvendo uma tese de doutorado pela USP, com orientação da Ana May Barbosa, pensando muito mais nessa escola que o Osório César criou na instituição e pensando também nas produções teóricas do Osório César sobre o tema. Então, ela desenvolve esta tese pensando muito mais na escola, ali mais entre 1980 até 1985, e nesse período ela passa a ter uma pesquisa não só teórica, mas prática, porque ela trabalha internamente em organização desse acervo e dessa coleção da época da escola, que chegava em torno de 2.000 obras, como ela cita no livro Limites do Imprevisível, Arte e Loucura, Limites do Imprevisível, que é inclusive o livro resultado dessa tese de doutorado. E a Heloísa Ferraz trabalha nessa pesquisação e organização do acervo e consegue a autorização do Juqueri enquanto hospital nessa década de 80, que também pode ser compreendida como um período de reabertura democrática do Brasil. Então, não está a parte de um processo social muito maior quando falamos de outras instituições em São Paulo e no Brasil. E é o processo de criação do museu, que ele é efetivamente aberto como Museu Osório César em 1985, em dezembro. Interessante também pontuar isso. Muito por essa pesquisação, essa articulação de um processo que, na verdade, era fomentado por Osório César desde 1929. Aquele livro que eu citei, que lá na primeira página de introdução, Osório César já destacava ali a necessidade de criação de um museu artístico no Juqueri,
que estava organizando uma coleção, e para ele, naquele momento, a organização de uma coleção já poderia ser compreendida como o museu. Mas aí a museologia vai desenvolvendo outras visões, outros processos de articulação para entender o que é um museu enquanto instituição, né, atuando também junto com a dimensão museológica. Mas em 85 que o museu é efetivamente criado no Juqueri, e a comunidade envolvida escolhe o nome do médico em homenagem ao médico em si e a todo o trabalho que ele desenvolveu com esse fio condutor de entender a produção artística no Juqueri. Então, o Museu Osório César é criado, e dentro dele, Heloísa Ferraz trabalha na articulação da criação de um ateliê de arte, que foi criado em 1986, dentro do museu, na última sala, onde um dia foi a cozinha do Franco da Rocha, de outros médicos que moraram nessa casa, porque o museu foi sediado, passou a ser sediado na casa projetada por Ramos de Azevedo no final do século XIX, que era a casa do diretor do Juqueri, então onde Franco da Rocha morou, Pacheco e Silva, Raul Bressani Malta, se tornou a escola de enfermagem do Juqueri, até em 1985 ser cedida para ser o museu. E em 1986 é criado o ateliê para pensar esse processo de continuação da produção artística por artistas que eram internos do Juqueri. Então, como fomentar também que essas pessoas, enquanto internas, enquanto moradores ali do Juqueri, poderiam também se ver, ou no processo também de pensar essa autonomia, se reconhecer enquanto artistas. Então, no processo também de pensar essa continuidade da pesquisa dela na dimensão de pesquisação e da criação desse ateliê. O museu em si e o ateliê, eles existiram de 85, 86 até 2005, quando acontece o incêndio no prédio central do Juqueri, que atinge a biblioteca e parte do arquivo da instituição. Não chega a atingir o museu em si, mas o Juqueri já preocupado com isso, porque esta casa que passou a sediar o museu nunca tinha passado por um processo de reforma, de restauro, de reestruturação também da sua parte elétrica. Eles fecham o museu para conseguir angariar um restauro da instituição e preservar tanto a instituição quanto as obras de arte ali presentes. E esse processo, na verdade, só passa a acontecer a partir de 2013, quando a Prefeitura de Franco da Rocha faz uma parceria com o Juqueri, assina um termo de cooperação, e a partir dessa parceria a Prefeitura consegue um fundo estadual, que é o Fundo de Interesses Difusos da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, para conseguir o restauro e reabertura dessa instituição. E aí, como parte desse edital maior, desse FID, que tinha um restauro da arquitetura, restauro de obras do acervo, é também incluído ali formações e encontros públicos para discutir como esse museu ele seria apresentado para a cidade, que museu seria esse, porque é o primeiro e único museu de Franco da Rocha e da região do Juqueri, que além de Franco da Rocha tem Mariporã, Francisco Morato, Caieiras e Cajamar, que ainda que não tenha nascido desse território do Juqueri, de Santana do Parnaíba, que Cajamar é emancipada, ela também faz parte da região do Juqueri, por onde o rio do Juqueri permeia. Então, é o primeiro museu dessa região, e dessa cidade em específico. Então, que museu seria esse, nesses encontros públicos, como organizamos? Então, como eu disse no início, eu entrei na instituição como funcionário em 2018, mas eu moro na região desde 2012. Então, passei a acompanhar esses processos de abertura antes de trabalhar na instituição. Entrei na graduação de História da Arte da UniFesp em 2017, já com interesse de estudar essa produção artística e tentando adentrar por todas as matérias possíveis e impossibilidades de ensaios ou artigos já sobre essa produção artística no Juqueri, extensão científica, a monografia, para chegar nesse processo atual. E comecei a acompanhar, e a participar desses encontros públicos, e neles tivemos muitas discussões, e algumas delas eram de o que seria esse museu. É um museu sobre a história do Juqueri, do hospital psiquiátrico? É um museu sobre a história da cidade de Franco da Rocha? É um museu sobre Franco da Rocha que morou naquela casa? É um museu sobre Osório César, por estar no nome do museu, então é um museu casa sobre ele? Ou é um museu sobre artistas da cidade de Franco da Rocha, que eles podem atuar diretamente com o museu e pensar em inserções no acervo, até chegar num lugar que, na verdade, é parte da primeira existência do museu, de 85 a 2005, para entendermos que, na verdade, é um museu sobre a produção de artistas que foram internos do Juqueri, então uma noção muito mais específica, mas ao mesmo tempo grandiosa,
porque já tinha um acervo de 8.000 obras, né, sendo mais ou menos 2.000 deste período da escola, de 50 até 70, e 6.000 já do período do ateliê de arte no Juqueri, que estão de 1986 a 2005. Então, 8.000 obras aqui, pinturas em tela, desenhos em papel e esculturas e cerâmicas. Então, como trabalhar com essas produções dentro do Juqueri? Muitas delas são realmente papéis, né? Quase 5.000 obras em papel, e as 3.000 se dividem, ali, na verdade, entre telas, esculturas e cerâmicas. Né? Então, nesse conjunto, nessas produções. E é até interessante pontuar isso, né? Porque na década de 80, quando o museu foi criado, ele não teve como a sua principal referência o Museu de Imagem Inconsciente do Rio de Janeiro, que já tinha sido criado pensando nessa relação de arte e saúde mental e que tinha sido uma criação efetiva pela psiquiatra Lise da Silveira, que em 1952 cria este outro museu. Né? Na verdade, o nosso Museu Osório César, ele foi criado em uma articulação e um diálogo direto com o MAC USP, o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Nesse período em que Luísa Ferraz desenvolveu a tese de doutorado e que a Ana May Barbosa foi orientadora dela, foi no período que a Ana May Barbosa assumiu a direção do MAC USP. Então, neste mesmo período, teve essa articulação e usou sistemas de dados do MAC USP que separavam as obras muito mais por técnicas artísticas, como é o caso de obras em papel, pinturas em tela e esculturas, nessa classificação, nessa organização do acervo, do que de fato utilizar outros processos, como aconteceu no Rio de Janeiro, dos de imagem consciente, na qual a Lise da Silveira se baseou muito mais em Carl Jung, pensando muito mais na psicologia analítica e como analisar essas produções em sequência. Né? Então é interessante pontuar isso, que o museu já nasce com um pensamento artístico, mas que ainda tivesse essa frente, esse ateliê de arte, ele ainda era um museu geral, uma instituição próxima do que podemos compreender como um museu enciclopédico, porque ali dentro tinha uma sala que era com um espaço de escritório, então a noção também do mobiliário, né, do Juqueri, né, uma reprodução de um escritório de Osório César, ou de criar ali cenários que fossem muito mais na perspectiva histórica do que realmente artística, na análise da plasticidade das obras de arte. Então é um ponto interessante também a pensar que tinha essa ênfase artística, mas que naquele momento ainda era uma concepção geral, era um museu geral ali no Juqueri, era o museu dentro da estrutura do Juqueri, mas que não teve naquele momento uma formalização jurídica de uma criação. Foi criado dentro da estrutura do hospital psiquiátrico. Só nesse processo recente, pela Prefeitura de Franco da Rocha, do processo de cessão de áreas do Juqueri, né, do processo maior em que a Prefeitura conseguiu cessão em 2015 e efetivamente em 2016, inaugura um parque municipal na área que era do Juqueri, né, em 2015 consegue cessão desse espaço, que um dia foi o Museu Osório César, que passa a sediar o museu que temos hoje, né, e que é fruto dessas discussões públicas de pensar essa reapresentação do museu, e que é um museu muito mais para as produções de artistas do Juqueri do que a concepção geral de cidade, é criada uma lei municipal com o nome de Museu de Arte Osório César, então, a Lei 1360 de 2018, é uma lei pública que, já decorando, né, o número da lei, que ela formaliza a criação do Museu de Arte Osório César. Então, como fruto dessas discussões de pensar esse museu, que é das produções de artistas do Juqueri, e um nome e uma atualização para entender essas produções enquanto obras de arte, né, é colocado de Museu de Arte Osório César. Então, acrescenta essa palavra que, nesse contexto, se torna tão importante, ao mesmo tempo que ainda mantém homenagem a esse médico, que é esse fio condutor dessa produção artística. Então, MAOC enquanto Museu de Arte Osório César. E uma outra questão é colocar enquanto museu de arte e não se utilizar, na verdade, de adjetivos como arte primitiva, arte bruta ou arte dos alienados. Então, o processo de entender essas produções enquanto obras de arte, que tem o seu contexto, que tem o Juqueri como esse espaço ali comum dessa criação, né, de pessoas que chegaram de diferentes maneiras nesse processo de criação, mas que foram ali compreendidas e são compreendidas nesse processo como obras de arte, justamente para pensarmos também como podemos reinseri-las e repensar essas produções. Né? Um processo também de tentar ler com mais dignidade esses artistas nesse contexto e não ler essas produções
só como obras de arte, mas também como registros de vidas que passaram pela instituição hospitalar. Inclusive isso, nesse processo de reorganização, de reabertura, se tornou parte de um eixo curatorial. Então, como parte das discussões públicas, convidamos pela Prefeitura de Franco da Rocha 2 curadores, o Pedro Quintanilha e o Hélio Menezes. O Pedro Quintanilha, que é um artista de Franco da Rocha, que atuou durante anos com a Pinacoteca de São Paulo, com a Bienal de São Paulo, pensando muito mais no trabalho dele enquanto produtor cultural, enquanto montador de exposições. Em Franco da Rocha teve uma grande atuação enquanto artista desde a década de 80 e que conviveu com muitos artistas do Juqueri, incluindo o Birajara Ferreira Braga, que é um dos artistas aqui que daremos em destaque. E ele foi convidado pensando nesse histórico de relação. E o Hélio Menezes, após participar de uma formação conosco, enquanto antropólogo, enquanto curador, já numa atuação há anos na área, de pensar essa relação direta com o circuito de São Paulo, foi convidado para pensar essa dupla, do local e de uma dimensão também que vai diretamente para esse circuito artístico. Ele, inclusive, colaborou enquanto curador de arte contemporânea aqui no CCSP durante 3 anos, que foi justamente nesse período em que também abrimos o Museu de Arte Osório César em dezembro de 2020. Então, os dois passaram a pensar em como organizar a exposição de longa duração do MAOC enquanto curadores convidados para esta exposição e usar essas discussões públicas e esse histórico de relações, do qual eu procurei expor aqui brevemente com vocês, para repensar este museu e esta exposição de longa duração. Então, são 5 salas de exposição. Na primeira, eles partilham dessas discussões públicas para apresentar muito mais a cidade e o Juqueri a partir das produções de artistas do Juqueri. Então, como que eles pensaram a arquitetura do hospital? Então, há um artista que fez muitas plantas de arquitetura. Então, ao invés de recorrer a fotografias da arquitetura do Juqueri, do Ramos de Azevedo, desse material histórico, optou por, na verdade, partir das produções de artistas do Juqueri que trazem o tema. Então, sobre a medicina, a mesma coisa. Ao invés de recorrer a fotografias, teve um processo de, na verdade, recorrer a essas produções dos artistas que eram internos do Juqueri. Então, foi esse processo de articulação. E aí, essa primeira sala é focada nisso. O segundo salão, que é maior, foi dividido em 3 pequenos nichos, pensando muito mais a dimensão do retrato, da religião e do corpo, que são temas recorrentes dentro do Juqueri e até no senso comum, quando se pensa em saúde mental, pensa nessa dimensão do sagrado e do profano. Então, como isso é colocado, e a questão da autoimagem, do retratar o outro dentro do Juqueri. E as 2 últimas salas, pensando muito mais espaços da época da escola e da época do ateliê. Então, com pequenas mostras monográficas, pequenos nichos, com artistas que tiveram destaque nesses processos de criação. Na época da escola, um exemplo é a Aurora Cursino dos Santos, que é inclusive um artista que está participando pelo MAOC na 35ª Bienal de São Paulo, que entre os 4 curadores tem também o Hélio Menezes como um dos curadores, que é o Manuel Borja Vilés, o Hélio Menezes, a Grada Quilomba e a Diane Lima, esse processo também de pensar as coreografias do impossível e como elas se inserem como uma dessas artistas. E já do período do ateliê de arte, nessa última sala, um dos destaques é justamente o Birajara Ferreira Braga, que também foi escolhido como um dos artistas participantes da Bienal de São Paulo e que está também participando de outras exposições aqui em São Paulo, com ensaios para o Museu das Origens, com curadoria de Paulo Miada e Isabela Pucu, e curadoria adjunta de Ana Roman, e curadoria convidada de Yara Tucano e Thiago de Paula, que é uma exposição que está no Instituto Otaque e no Itaú Cultural. Então, pensar também como esse Birajara produziu no Juqueri, como que ele se deu dentro daquela instituição e como ele foi lido e como ele está sendo lido agora. E eu fui falando das salas, eu citei 4. Falei aqui da primeira, desse grande salão, das 2 que tem destaque da escola e do ateliê, e tem uma outra que tratamos mais como a terceira sala do museu, que inicialmente era sendo uma sala de exposições temporárias, mas que nesse contexto de pensar uma reabertura da instituição após 14 anos de fechamento, optamos por apresentar o maior número possível de obras. Então, essa sala também foi utilizada por natureza morta e desenhos, como ali questões recorrentes nas produções de artistas do Juqueri. Então, tem também esse eixo de pensar uma linguagem
né, e uma temática ali dentro do processo de criação, né, uma técnica e uma linguagem, na verdade, né, e que permite uma renovação que não vai interferir diretamente na leitura da exposição de longa duração do museu. Então, pensamos no cotidiano em como desenvolver exposições temporárias nessa terceira sala de fato do museu. Então, essa terceira sala possibilitar outras apresentações, outras possibilidades de leitura desse acervo que fique em uma reserva técnica em outro prédio no Juqueri, que é a sede da Secretaria de Educação e Cultura da Prefeitura de Franco da Rocha. Então, como podemos também circular e, de fato, fazer circular essas produções que estão ali no Juqueri. E aí, esse processo que vem Bienal com 41 obras do acervo do MAOC, esta mostra também Ensaios para as Duas Origens do Togatak e do Itaú, que tem 38 obras de Ubirajara Ferreira Braga e de alguns documentos do próprio Juqueri, que participou desse processo e emprestou ali também para pensar uma parte histórica de apresentação dessa primeira versão do museu. E, não sei como estamos de tempo. Obrigado. E até pensar também em relação ao Ubirajara Ferreira Braga, que era conhecido também como Bira. Então, já falei que ele é um desses destaques da bateria de arte, e dele temos mais informações porque ele tem um documentário entre 99 e 2000, chamado A Soltura do Louco, que está disponível no YouTube, tem direção de Christian Cancini e Bernardo de Castro, e tem o Ubirajara entrando no Juqueri, passeando por áreas internas, conversando com funcionários para deixar evidente como ele tinha uma proximidade muito mais com funcionários do que com outras pessoas que estavam ali internadas, como ele dialogava com alguns colegas de ateliê, como ele produzia no museu. Então tem cenas dele no museu e cenas dele no ateliê, apresentando algumas obras e na verdade oferecendo algumas obras para a equipe, né, porque estando na instituição naquele momento, com materiais que ele conseguiu de pessoas externas, ele poderia vender essas obras, né, mas o que ele criava com materiais do Juqueri ficavam para o acervo do museu. Então tinha essa separação que nos permite ter uma visão também museológica para entender uma política de acervo já naquele período e como a gente pode também entrar com olhares curatoriais nesse processo também em relação ao Ubirajara. E como esse documentário é interessante também, que o Ubirajara ele apresenta algumas obras, ele é convidado a apresentar algumas delas e comentar sobre algumas das criações. E é interessante porque algumas estão em exposição no museu, então é pensar como um documentário que é de 2000, ele ganha também um aspecto atemporal, porque reproduzir essa cena e ter esse momento é como se fosse o próprio Ubirajara reapresentando as obras dele, que as originais estão ali na exposição do museu. Né? E trechos desse documentário estão na exposição de Ensaios para as Duas Origens, especificamente no Instituto Togatak, onde grande parte das obras dele se concentraram, né? São 37 obras dele no Togatak, uma no Itaú Cultural, a que está no Itaú Cultural, porque dialoga ali com o pensamento também do Mário Pedrosa, dos Duas Origens, porque é um grande mapa do Brasil chamado Brasil Imaginário, e o Ubirajara vai pensando também alguns estados com outros nomes, né? O estado dos esquizofrênicos, o estado de Ubirajara e outras colocações. Daí, como o próprio Ubirajara traz esse aspecto já também organizador, esse aspecto também museológico, e inclusive é ele o tema também do projeto de pesquisa para o mestrado em Museologia na USP, como ele também conseguiu observar e pensar o museu de outros colegas de ateliê. Então, em algumas produções ele fez, como uma delas, que estava em exposição do Sesc Belenzinho pela mostra Visa a Revolução pelo Afeto, que está agora no Sesc Bauru, nessa exposição. Ele coloca ali Galeria dos Artistas Loucos e ele faz um busto de cada colega de ateliê. Então, ele vai pensando também os colegas nesse ateliê, até chegar nessa produção que colocamos aqui desde o início, que é uma obra de Ubirajara Ferreira Braga, que está participando da 35ª Bienal de São Paulo, que é Artistas Pacientes. Então, a gente partiu de um processo de falar sobre como médicos, críticos de arte, curadores, pensaram e colocaram também algumas classificações dessa produção, pensaram adjetivos dessas criações do Hospital Psiquiátrico do Juqueri, e como agora um artista que estava como interno também insere uma classificação e repensa uma delas.
porque é recorrente pensar o uso do paciente artista, considerando ele primeiro como paciente, depois como artista na instituição, até chegar um momento em que o Birajara, o Bira, né, faz uma obra e ele inverte a colocação, né, colocando como artistas pacientes e fazendo novamente mais uma obra da dimensão coletiva, né, com esse grupo também de pessoas aqui envolvidas, que provavelmente podem ali ser lidas como ele ou seus colegas de ateliê, ou eles ali juntos. Né? Então, ele colocando que, a partir dessa obra, é mais importante ele estar como artista, para depois entender que estava como paciente dentro da instituição. E aí, para encerrar, já considerando as observações em relação ao Birajara, eu gostaria de ler um breve trecho de uma carta do Birajara, que está presente no livro de Heloísa Ferraz, que ele escrevia, fez algumas cartas, alguns escritos dele no Juqueri, de uma vontade dele de publicar livros também, né? Então já tinha um desejo ali também de uma compreensão dele enquanto artista, né? Ele teve um fomento interno para isso também, né? O próprio Pedro Quintanilha fomentou também essa visão dele enquanto artista, fez o cartão de artista do Birajara, e ele fez ali uma carta com solicitações do que deveria ter para o museu, para preservar o museu. E uma dessas cartas que ele direciona a Heloísa Ferraz, com quem ele ali dialogava muito, ele faz as seguintes observações e pedidos. Venho, por meio desta, solicitar-lhe um pedido que muito tenho em mente, para divulgar os meus trabalhos em desenhos e que sejam mais conhecidos do público no Brasil e, se possível, no estrangeiro. Não gosto que meus trabalhos fiquem nas gavetas dos acervos dos museus apenas simbolicamente. Arte é para todas as camadas da população. O comodismo deve dar lugar às realizações práticas. Arte é vida e ela não deve se restringir só aos artistas privilegiados. Então, partindo do pedido de Birajara, do nosso Bira, faço também essa fala e apresento um pouco sobre artista para vocês. Muito obrigado pela presença de cada um. Agradeço em especial ao Vitor Ezek, aqui pela Curadoria de Artes Visuais do Centro Cultural São Paulo. Agradeço ao Rodolfo Beltrão, o diretor do Centro Cultural São Paulo, em nome de toda a equipe envolvida aqui também, nesse processo, a toda a equipe também do MAOR, do Museu José do César, da Secretaria de Educação e Cultura de Franco da Rocha, da Prefeitura de Franco da Rocha, por todo esse processo de articulação, e a todas as pessoas que se envolveram, foram envolvidas nesse processo também de pensar essas produções artísticas e muito colaboraram para que possamos, nesse momento, estar pensando nessas articulações e em falar sobre essas obras que, em alguma medida, elas poderiam ter se perdido durante o século XX dentro de um hospital psiquiátrico. Muito obrigado. Está para ouvir? Eu queria abrir a rodada de perguntas. Vou iniciar fazendo eu fiquei com muitas questões aqui também, né? Fiquei rabiscando no papel aqui também muito, mas eu vou tentar ser breve para que todo mundo consiga falar também, né? Acho que tem para mim, em todo esse processo de pesquisa e de qual você está mergulhado mesmo, para mim uma virada que parece muito crucial, que é uma virada não é só epistemológica, né, no sentido de acionar um termo diferente, olhar para esses termos desde do Osório César e mais para frente nos 80, na Teresa Fabres e no Walter Zanini, né, mas para mim é uma virada ontológica da coisa, porque o dilema como a gente estava falando mais cedo, de um enfrentamento de uma produção de pensamento mesmo, né? Não acho que está restrito necessariamente só à linguagem das artes visuais ou o campo das artes visuais, assim. Eu acho que o trabalho que o Elielton faz me dá uma impressão de um experimento de possibilidade de autonomia para uma figura como o Birajara, foi destacado por uma autodeclaração mesmo, uma autonomeação, no final das contas, né? Acho que também tem esse recurso de adentrar esse universo. A história da instituição, ela se revitaliza também por um artifício de usar de uma ferramenta que é entender as artes visuais com essa possibilidade, e o Birajara parece uma figura muito emblemática e que ajuda a fazer esse movimento.
Mas eu acho que a virada ontológica, no sentido de autonomia, porque esses trabalhos poderiam ser olhados também no fluxo de entender, de fato, como terapia, por exemplo, né? Assim, no caso do Birajara, que ele se autodeclara como artista. Mas eu penso que essa virada é um enfrentamento muito anterior até à forma como esses curadores, esses críticos, estavam fazendo essa movimentação mesmo, né? Sei que está num lugar muito mais distanciado, né? De olhar para a produção, né? Arte dos alienados, arte primitiva, arte bruta, arte psicopatológica, e essa tentativa até um pouco mais fraca de não tão robusta de tentar arte em comum como um termo, né? Eu anotei que a sensação que me fica é que nenhuma categoria permanece enquanto continuidade, né? Assim, óbvio que faz parte dos campos e dos conhecimentos você tentar fazer essas viradas, superar categorias, pensar outras, né? Tá nítido, mas elas sempre aparecem como condicionantes para poder lidar com o trabalho, e aí sempre fica muito insuficiente. E aí eu acho que essa mobilização que você tem feito, olhando para a produção, não só para a produção, mas quem faz a produção, num movimento de também quase que escapar de definir e dar, não dá, mas buscar traçar como delimitar isso por uma outra ótica, que essas pessoas que estavam como internas, entender isso como uma comunidade de internos e não como somente pacientes, vamos dizer assim, me parece que é uma coisa muito interessante, assim, e para a gente olhar isso como uma linha transversal em outras linguagens mesmo, né? Não só como um enfrentamento interno do campo das artes visuais. Eu acho que eu gostaria que a gente iniciasse um pouco pensando nisso, assim, né? Eu ia falar que ia perguntar, mas eu fiz um comentário no final dos contos. Eu acho que, para mim, isso é uma coisa que persegue, assim. Finalizando isso, acho que eu fiquei pensando também como... E aí essa vai ser a pergunta. Como que você entende hoje o Museu de Arte Osório César dentro do contexto da cidade? Você citou aqui dessa relevância de como revitalizar a imagem da cidade a partir do museu, mas eu fiquei pensando também como a cidade lida com essa virada de chave, né? Porque eu acho que tem uma memória muito contínua, geracional, do complexo hospitalar, né? Como que você vê isso no museu? Porque eu acho que essa também é uma das chaves para se acionar no momento transversal, para pensar a autonomia até dentro da cidade, né? Olhar para esse grande potencial para um outro jeito de pensar a cidade como um todo também, né? Enfim, acho que é isso. Queria perguntar para vocês se vocês têm alguma pergunta, ou se você prefere fazer uma rodada, se prefere responder essa pergunta, ou se você quer juntar algumas perguntas e responder. Eu pensei, na verdade, pegar esse fechamento que você fez, a pergunta, já respondê-la e aí partimos com outra pergunta. Perfeito. Pode ser? Eu vi que o Caio já levantou a mão ali também, para fazer uma pergunta. Então, maravilha. Eu achei muito legal a forma que você colocou também em relação a essa dimensão ontológica, porque já fez um fechamento, inclusive, do que foi também pensar este encontro, as relações de artes visuais e pensamento antimanicomial, porque não necessariamente toda essa produção adentrou a luta antimanicomial, que as envolve muito mais entre 70 e 80 e vai ali até os anos 2000, uma efetivação também da reforma psiquiátrica, né, com a atuação ali tem figuras importantíssimas como Paulo Amarante, que vai muito mais pensando na dimensão médica, psiquiátrica, e vai nesses pontos. Né? Mas que todo esse histórico de pensar a arte como terapia, a arte uma dimensão muito mais humanizada no hospital psiquiátrico, contribui como histórico nesse processo da luta antimanicomial. Né? Então, como que todo esse processo adentra isso e como o museu se coloca nesse espaço que adentra um guarda-chuva também de pensar a dimensão antimanicomial, não a luta em si, mas uma dimensão antimanicomial, porque não pensar mais o uso do manicômio, do hospital psiquiátrico, como um espaço de tratamento efetivo. Né? Pensar essa abertura desses muros, pensar também esse espaço em liberdade de criação. E aí, já indo para a sua pergunta, antes disso, só para citar também que eu fui citando alguns termos lá que acho que ele já recebeu, e eu não citei que o arte bruta é um termo cunhado pelo artista Jean de Buffet. Então, eu fui falando dos demais, não falei esse, que é o Jean de Buffet, que é o de 49.
Mas voltando aqui para a sua pergunta também, para esse aspecto de liberdade que se relaciona diretamente com o ambiente manicomial, é interessante pensar que o museu ele foi reaberto em um contexto ali pela prefeitura que já tinha criado um parque municipal. Então o museu ele está sediado na área desse parque municipal, da sede de governo da prefeitura de Franco da Rocha. Então há outros equipamentos próximos, já dentro do Juqueri, né, porque cada vez mais a prefeitura está conseguindo seções desses espaços, dessa área, como eu comentei, que é uma área nobre, que o Ramos de Azevedo já tinha pensado ali na construção do hospital, porque era uma área que não ia sofrer com as enchentes, né, e a área de várias foi sendo cedida para a construção do centro da cidade, né, e que é algo histórico ali também, que precisa de muitas análises para resoluções, mas é interessante pensar como o museu já está nessa área, e há, dentro do Parque Municipal, por exemplo, um ciclo escola pela cultura do município, há campos de futebol, há um ginásio, há outros espaços também esportivos que se relacionam, há um bosque também e uma passarela que liga diretamente uma parte do parque de um lado do rio com essa parte do bosque e com o museu já no Juqueri nessa outra parte. Então, nesse processo de abertura do museu, a criação dessa passarela também foi um elo simbólico de pensar essa entrada da cidade também no Juqueri, né, cada vez mais entrando no Juqueri. E lá em 2016, quando o Parque Municipal foi criado, eu como morador da região já acompanhando, vi o quanto esse parque também já se tornou um grande diferencial no espaço de lazer e de convívio na cidade. Né? Não mais fazer que as pessoas dependessem só de parques em São Paulo, de vir para o Ibirapuera, mas conseguir fazer uso de um parque, de um espaço de lazer dentro da própria cidade. Então, não ler mais essa região como há muito tempo foi lida e ainda pode ser lida como cidade dormitório, né, como cidades à margem também da capital, à margem de São Paulo. Né? Então, como que elas também criam espaço pensando essa autonomia. Né? Então, pensar essa autonomia não só na dimensão das artistas que foram internos do Juqueri, na dimensão histórica, mas como pensar isso na cidade, como que as pessoas ali podem se relacionar com o museu e com o seu entorno. E aí, falo disso do parque, porque era uma preocupação nossa de como o museu poderia ser lido, né, já que é o primeiro museu da cidade. Se seria um museu como espaço de elite, inacessível, só para algumas pessoas que tivessem conhecimento, que é um grande risco quando pensamos na questão social, uma dimensão social do museu, né, que ali é o espaço social ali a ser trabalhado, ou o contrário, né, que era um lugar também sem importância, o lugar de coisa velha, o museu como esse espaço de depósito, que era uma preocupação. E aí estar no Parque Municipal nos permitiu ter uma visão mais equilibrada e ter esse lugar no meio, que é um museu como espaço de lazer. Então ele está nessa área ali, que brincamos muitas vezes, que parece um pouco com a dimensão de um SESC, quando você fala também a relação entre diferentes linguagens. Né? Então, vem muitas pessoas que estão ali no parque andando de skate, de bicicleta, deixam na varanda do museu e adentram para visitar o museu. Então, tem essa dimensão também desse espaço de lazer. E que também teve uma grande adesão, porque muitas pessoas que trabalharam no Juqueri passaram a ir visitar o museu por curiosidade e chegam na recepção dessa maneira, falando: eu trabalhei durante 30 anos, minha mãe trabalhou aqui durante muito tempo no Juqueri, né, vim para conhecer o museu, vim visitar. Então a gente começou a conseguir de fato esse espaço do meio. Ainda existem questões como acessar a parte do público da cidade, que ainda não se vê realmente esse espaço do museu, que é uma questão constantemente a ser trabalhada, mas que em 2 anos de abertura, considerando seu primeiro museu, conseguimos um público de mais de 35 mil visitantes. Então, pensando que é o primeiro museu da cidade, nesse contexto, que abriu no contexto de pandemia, conseguimos um número que nem esperávamos inicialmente, né, e que tem possibilidades de conseguir muito mais, né, de conseguir abarcar muito mais. Ainda que esteja um espaço físico muito reduzido, né, temos um pequeno vídeo aqui, que é um vídeo visita, que mostra um pouco das salas dessas obras, que é uma tentativa também de ilustrar, que é algo interessante, mas que também é lidar com esse limitador do espaço, que a gente consegue receber até 20 pessoas por vez dentro do espaço do museu. Né? Então, como a gente trabalha também com isso, até para fomentar esse público. Mas que a gente conseguiu esse espaço mais equilibrado, né, de relação com o público, então que permite que ele se relacione com as produções dessas do Juqueri. Mas, assim, rapidinho, só para fechar, antes de passar o vídeo, tem duração de 1 minuto e meio, que a gente parte depois para a pergunta do Caio, porque tem esse aspecto, a gente está tentando acessar outros públicos, a gente tem feito alguns trabalhos de pensar
formação com professores da rede municipal, como que a visitação do museu pode ser cada vez mais difundida, né, como que isso pode ter relação direta com os artistas. Mas há perguntas que aparecem também, como por que não temos muitas informações sobre o Franco da Rocha na exposição, por que não temos muitas informações sobre a história da cidade, que além do hospital psiquiátrico tem um grande disparador para a linha férrea. Então, por que não falar muito sobre o trem, né, por que não falar sobre esse histórico? E aí entrando nessas formações, justificar, na verdade, que esse museu ele tem um objetivo mais específico, tem ali uma lei de criação que rege isso, tem um plano museológico de pensar como ele é muito mais um museu sobre artistas do Juqueri, mas que a partir deles é possível pensar esses temas. Tanto é que uma obra do Birajara que estava na exposição do Maok e foi solicitada pela Bienal de São Paulo, ela foi substituída por uma outra, que nessa troca colocamos uma que é o próprio trem, né, que o Birajara colocou como título Passado, Presente e Futuro. Então pensar também o próprio trem, que podemos relacionar com a cidade, como esse trem do passado, do presente, que possivelmente também é parte do futuro de Franco da Rocha, né, como ele cruza diretamente no centro da cidade. E aí, já fechando, né, a resposta nesse processo, temos esse vídeo que apresenta internamente algumas salas e algumas obras do museu, para que vocês também possam ter uma imagem do museu em si e que já fica como um convite para que possam conhecer o Maok em loco, lá em Franco da Rocha. Minha pergunta é: o que você acha que foi crucial para que o Juqueri se tornasse hoje o que ele é, esse ponto de arte, ponto de referência de arte de internos, que outras instituições, como o próprio Barbacena, não teve? Essa pergunta. Uma pergunta muito boa. É interessante pensar que isso parte muito da atuação de figuras em particular, né? Então, a gente não consegue se distanciar da figura do próprio Osório César, porque o Osório César poderia ter adentrado a instituição e ele ter focado muito mais no trabalho como médico anatomopatologista e não pensar na possibilidade de ser arte como terapia e a fomentar, até de forma individual, até em forma particular, sem ser em nome da instituição, a exposição das produções artísticas em outras instituições, esse processo de legitimação. Então, o Osório César é crucial nesse processo inicial também de se pensar como que essa instituição pode ter esse diferencial.
né, de como ele atuou dessa maneira, assim como o Ulisses da Silveira atuou no Rio de Janeiro e fez com que isso tornasse um diferencial e servisse de referência ainda no Rio de Janeiro para outra colônia, que é a Juliana Moreira, quando ali passam a legitimar a produção de Bispo do Rosário, né, que parte, no caso ali, de um artista produzindo, mas que fomenta uma ateliê Gaia dentro do Museu Bispo do Rosário para outras pessoas criarem. Então, parte muito dessas histórias particulares, de figuras que se destacam nesse processo, mas que poderia também ter se perdido após a morte dele, mas que outras pessoas dentro da instituição reconheceram esse potencial e essa importância e passaram a fomentar e a organizar, né? Tanto é que, pensando nos processos de criação do MAOC, além do Osório César, Heloísa Ferraz também é uma figura crucial, né? Porque cria o ateliê de arte década de 80 para continuar a criação e a efetivação da criação do museu. Então, isso se torna um diferencial em relação a Barbacena, por exemplo. Mas também vai nos modelos de gestão, né? Em Barbacena também é uma articulação ali muito mais com grupos religiosos, também na dimensão social, do trabalho, né? Mas que também tem outros casos que são diferentes, né? Como no Pernambuco, né? Há outras instituições, não lembro agora o nome de uma das instituições de lá, mas que também tem esse trabalho de se pensar o trabalho psiquiátrico em si, na instituição do tratamento, mas não desenvolver um trabalho de arte como terapia. Lembrei agora, é importante, antes de passar a informação só pela metade. Ulisses Pernambucano, né? É legal que já tem o nome dele, a dimensão até do Estado. Mas o Ulisses Pernambucano atuou muito como psiquiatra também do século XX, e que ali no Pernambuco ele começou também a ter um estudo de uma relação próxima com a dimensão artística, tanto que ele é um dos pioneiros também nesse período, mas que não tem ali uma efetivação desse trabalho da arte como terapia dentro da instituição, que é o caso do Juqueri, que é o caso do Engenho de Negro no Rio de Janeiro. Então, são muito mais as figuras que desse diferencial, tanto é que o Osório César não chegou a ser diretor do Juqueri. Então, muitas pessoas acham que ele foi diretor do hospital. Ele foi diretor internamente dessa escola, de um instituto, né, que fomentava as criações dentro dessa escola, mas não do Juqueri em si. Só que é curioso que nesse processo de redesenho, de reanálise da instituição, para repensar a cidade, ele ganha muito mais ênfase do que outras figuras que assumiram esse lugar institucional, né, enquanto diretor do hospital psiquiátrico. Tanto é que tratamos e falamos muitas vezes mais do próprio Osório César do que do Franco da Rocha, do que do Pacheco e Silva, que foi um médico que o Franco da Rocha escolheu para o substituir dentro da instituição e que foi presidente da Sociedade Eugênica de São Paulo. Então, é um outro processo também que caminhou junto com o processo de criação do Osório César do Juqueri. Então, são outras figuras também complexas para se trabalhar, mas que há outros pesquisadores que focam nisso, como é o caso do Gustavo Tarello, que é um pesquisador do Museu Histórico da Faculdade de Medicina da USP, que fez mestrado e doutorado sobre as produções do Pacheco e Silva, que é esse médico que substitui o Franco da Rocha na direção, e entre outros, há outros médicos como Raul Bressani Malta, que também foi diretor ali da instituição, mas que não tem essa ênfase e não tem também esse trabalho, esse retrabalho, esse repensar na instituição, como fazemos com o Osório César, mas muito, em parte, pela produção e pela trajetória do Osório César em si, que vem da Paraíba, que já atuava como músico, que atuava como crítico de arte em São Paulo, que atuou também como um escritor, um pensador comunista, que levou muitas produções para a Europa, que transitou por muitas instituições com essas produções e que não se fechou no asilo. Então, nesse ponto, nem o médico se fechou só na dimensão asilar. Ele procurou também essa exploração para fora. Então, respondendo a sua pergunta, vai muito mais no lugar das figuras, que adentram a instituição e que não depende só de um aval institucional nesse processo de arte como terapia, a partir muito mais de um trabalho ali particular que depois foi ganhando um escopo e foi ganhando um lugar ali formalizado dentro da instituição. Eu só vou parabenizar, muito bom trabalho, mas eu queria saber se foi gravado, se vai estar disponibilizado, se vai ter alguma página que vai ter como aprofundar, acessar mais as referências. Mas vai estar no site do CCSP?
A pergunta Eu esqueci o microfone, desculpa. Mas muito provavelmente vai estar disponibilizado, eu não sei dizer exatamente quanto tempo vai estar disponibilizado, mas muito provavelmente vai estar disponibilizado no YouTube. A fala como um todo. O YouTube do CCSP tem uma série de programações que são gravadas e que são disponibilizadas lá para o público acessar também, tá? Muito obrigado. E já quero aproveitar o gancho para também fazer o convite para que possam seguir as redes sociais do museu, tá como museu.maloca no Instagram, e acompanhar nossa programação. E a gente está convidado aqui para conhecer o museu. Temos outras programações nossas, outras atividades que estão no YouTube do museu, no YouTube da Prefeitura de Campos da Rocha, e de um festival que acontece há anos lá, que é o Soropo de Juqueri. Então, fizemos em edições anteriores, durante 5 anos, ações dentro do Juqueri de ocupação além do museu, então outras atividades envolvendo música, artes visuais, teatro, né? E uma desses projetos é o nosso seminário Cultura e Saúde, ali que parte do MAOC, do Museu de César, em parceria com as secretarias municipais de saúde, de educação e cultura, e também diálogo com o próprio Juqueri, né, nesse processo também de estabelecer e manter uma relação para que a instituição possa se repensar também nesses aspectos gerais e como que ela pode também se guiar nesse momento em que muitas aulas estão desocupadas, sendo cedidas também para a instituição. Então, temos edições anteriores dos seminários disponíveis, caso vocês queiram acessar, e também acessar falas de outros pesquisadores que trazem também muitas questões importantes. Eu citei Paulo Amarante e fizemos um seminário com a participação dele no contexto da pandemia, foi virtual, ele falando também dos impactos da pandemia na gestão de saúde mental, e outras pessoas muito importantes, como a Bárbara Nilbart, que é uma psicóloga que durante 30 anos desenvolveu uma oficina de arte como terapia no Hospital Psiquiátrico de São Pedro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, até uma oportunidade de falar de uma outra instituição agora que fomentou também a arte como terapia, e que tem um grande acervo lá, e que eles também conseguiram oficializar um museu, a gente até brinca com a sigla muito próxima, que é o MEOC, que é o Museu Estadual Oficina da Criatividade, né, que tinha a oficina em si, e depois conseguiram formalizar também enquanto museu, né, e mantemos um diálogo também com eles nesse processo. Então, temos ali também seminários, encontros, e como o próprio seminário é criado, uma dimensão de semear ideias, de como a gente também faz algumas trocas ali também no processo, seja com o museu e o diálogo com outros artistas ou fazedores de cultura. Boa noite, eu lembro que em uma outra palestra que eu assisti sua, você comentou que muitas vezes os estigmas que as pessoas tinham em relação aos pacientes do Juqueri migravam também para a cidade, e que isso era uma coisa que incomodava a população. Aí, nesse contexto, eu queria saber se, principalmente no momento de reabertura do museu, se a população ficou um pouco receosa, assim, de talvez o museu perpetuar esse estigma. Muitas vezes os cidadãos tendem a querer apagar, né, ao invés de encarar mesmo, né, tentar fazer leituras. É um aspecto bem interessante, porque durante muito tempo Campos da Rocha ficou conhecida como a cidade dos loucos, Então isso virou realmente esse grande estigma. Então muitas pessoas contam, em encontros, em conversas nossas, que vinham para São Paulo procurar emprego e que muitas vezes eram mal vistas por estarem saindo de Campos da Rocha. Então, associação direta já com o próprio hospital psiquiátrico e com as internações, Até em certa medida serem vistos também como internos, Então, assim, essa pessoa está vindo de Campos da Rocha, na cidade dos loucos, Então, vou contratar essa pessoa. Então, tinha esse grande estigma colocado, só que isso adentra, nesse processo também de abertura do museu, um processo maior da prefeitura de procurar reocupar e ressignificar o Juqueri. Então, o Parque Municipal veio primeiro, outros prédios foram cedidos também para que a população pudesse dialogar com o Juqueri em si. Então, quando o museu ele é reaberto em 2020, já tinha passado todo um processo de 2013 até 2020, de uma gestão municipal focada ali também em reocupar o Juqueri, em dialogar com a instituição para recuperar parte dessas histórias. Então, não teve um receio muito grande em visitar o museu pensando nesse aspecto. Talvez ainda exista um receio de adentrar o museu por muitas pessoas não se verem naquele espaço, que é um ponto até mesmo da museologia, de como a gente vê em relação aos museus. Talvez ainda exista pessoas com esse estigma,
mas que isso não tem ficado tão aparente no cotidiano das visitações do museu. Então, muitas pessoas recorrem à instituição, visitando, pensando a relação que tinham com o próprio Juqueri. E como a cidade foi criada em torno do hospital, ainda que tenha esse estigma, muitas pessoas, pelo contrário, acabam defendendo a instituição. Então, é um ponto também para a gente trabalhar, que é um pouco mais crítico, que é falar, opa, mas como defender uma instituição de um modelo que ele foi considerado como inapropriado para o tratamento psiquiátrico, mas que existe isso porque muitas pessoas tiveram toda a sua subsistência de vida por conta desse hospital psiquiátrico. Então foram criados muitos vínculos afetivos também com a instituição. Então, por um lado, tem o estigma de pensar a cidade dos loucos com uma parcela da população, por outro, se tem o risco também de uma romantização do Juqueri, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que até nesse diálogo ele também foi muito importante para a existência e subsistência de muitas famílias que moram ali em Franco da Rocha, né, que foram se criando em torno do hospital, né, que viram a instituição arquitetonicamente muito bonita, muito organizada, que muito acontecia por organização ali interna, com participação de muitos internos do Juqueri, na organização de jardins, na dimensão de uma laborterapia, que eu trabalho como terapia, né, mas que tem esses dois aspectos que são questões a trabalhar, né, mas que a gente não observa muito no cotidiano o estigma em si da cidade dos loucos, porque isso tem sido trabalhado, tem sido verbalizado e falado mais em outras ações. Tanto é que na década de 80 tem uma exposição, tem uma peça de teatro chamada Os Loucos Vêm de Fora, né, que ela foi muito difundida ali também com as autores culturais da cidade, porque eles ficaram muito incomodados com essa dimensão da cidade dos loucos, e aí nessa peça eles colocaram que não é os moradores de Franco da Rocha que são loucos, os loucos estão vindo de fora. E literalmente é isso, né? Foi uma escolha também de uma gestão estadual, uma escolha também de um tratamento psiquiátrico que fizeram com que a dimensão da loucura fosse concentrada em Franco da Rocha. Então tem essa dimensão também que eles já procuraram trabalhar naquele momento, mas que é um processo contínuo, né? Para a gente trabalhar também pensando em comunicação e pensando nessas representações. E que felizmente nessa dimensão que não pega o estigma em si, e que não pega também essa dimensão de focar nas terminologias, muitas exposições estão trabalhando com essas produções no olhar desses criadores enquanto artistas, né, apresentando os artistas primeiro e contextualizando que a internação é parte das histórias deles. Então, no caso da Aurora, ela foi internada do Juqueri, mas antes ela foi prostituta. Isso também por uma questão social, de pensar o casamento indesejado, e de que ela circulou por outros estados, como Rio de Janeiro, né, e que ela traz uma produção de uma internação que só aconteceu quando ela tinha mais de 40 anos de idade. Então, pensar que ela teve toda uma vida antes da internação psiquiátrica e que isso nos interessa muito a entender, porque como isso chega na produção dela enquanto artista. No caso do Birajara, esse é um ponto também, porque ele foi pintor de paredes na juventude, antes de ser interno do Juqueri. Então, a gente sabe que ele teve uma experiência com pintura antes de ter interno na instituição, né? E que fomentar esse processo de criação ali dentro fez com que ele pudesse se ler enquanto artista e não só como um profissional na área de pintura de paredes. Então, isso é muito interessante. Boa noite, parabéns, Eli, que alegria te ver aqui, maravilhoso, né? Incrível, cheio de vida aí na sua pesquisa. Primeiro dizer que eu achei interessante o colega trazer o Hospital de Barbacena. Eu tive a oportunidade de conhecer, de ir lá. E olha só que interessante, o processo que aconteceu em Barbacena, diferente de resultar no Museu de Arte, por se tratar de um processo que não tinha nenhum artista envolvido, nenhum médico que trouxe a arte como uma espécie de, como terapia, né, como um meio de fazer os pacientes se comunicarem, se tratarem. Lá foi outra coisa, lá foi um extermínio absoluto, lá foi um processo horrível, e hoje você tem lá o Museu da Loucura. Tem um museu lá que chama Museu da Loucura, e eu fui nesse Museu da Loucura com muito interesse, e eles expõem lá o objeto lá de lobotomia,
os objetos de eletrochoque. Tipo, é um museu que exibe isso. Então, digamos assim, o processo deles resultou... Eu estou pensando muito nessa consequência que esse processo traz, né? Naquele caso, resulta num museu da loucura que exibe e que expõe objetos de tortura, né? Nesse caso, não. Nesse caso, por conta de um processo que traz a arte como um meio de terapia e não a lobotomia, né, ele acaba resultando, olha que interessante, né, no museu de arte. Né, a arte, ela aparece como ela atravessa esse processo e ela fica hoje mais evidenciada do que o próprio hospital, digamos assim. Me parece que há uma tentativa, eu não sei se é uma tentativa, mas parece para mim assim, como pensando assim, reparação histórica, sabe, com essas pessoas, né, que é impossível, né? Tipo, é impossível. Mas de todo modo, eu fiquei muito a fim de conhecer mais o trabalho do Birajara, e esse trecho que você leu de uma carta dele, né, maravilhoso, tipo, sei lá, a arte não pode ser restrita, né? Olha que interessante. Mas o que eu queria dizer é outra coisa, assim, a gente aqui em São Paulo, a gente convive muito com enchente, né? E algumas cidades, alguns bairros mais do que outros, né? E é interessante que você falou que tem um rio que transborda, né, lá. E aí eu estou pensando metaforicamente com o que você trouxe de que antes da chegada do Osório César já havia alguns pacientes que, sei lá, que já é possível dizer que eles já produziam alguma arte ali, que eles já se expressavam por meio de alguma arte. Então, quer dizer, isso que a gente chama de arte já estava presente em algum desses pacientes como uma maneira de repente, sei lá, lidar com essa prisão. E, enfim, isso acaba incluindo, né? Isso acaba incluindo na vida dessas pessoas. Então, assim como o rio que tenta se matar o rio, sei lá, que tenta se concretar e aí perde a vazão, mas ainda assim com a chuva acontece enchente. Não tem jeito, não tem jeito. Pode fazer o que quiser, pode concretar, pode canalizar o rio, etc., que quando der chuva vai dar enchente. As coisas têm um fluxo próprio. Assim. Estou pensando metaforicamente no que poderia ser essas... Porque você mostrou o vídeo agora e é uma curadoria uma discografia que me parece próxima de outros museus, né? E aí eu fico pensando, me perguntando aqui, como é que o Birajara, por exemplo, sei lá, como seria uma curadoria dele, uma discografia dele, sabe? Será que seria assim, tão circunscrito no modelo de museu que a gente já conhece, sabe? Será que ele tentaria canalizar o rio também, sabe? Estou pensando aqui metaforicamente. Então, é mais uma reflexão mesmo. Como tentar, através desse museu, uma espécie também de reparação histórica, que eu acho importante, né? Ao mesmo tempo, como o médico que chega para testar um tratamento, como que isso não se repete na medida de um modo que é um curador chegar experimentando uma curadoria, sabe? Como que isso, de alguma maneira, pode ser incluído também de dentro, sabe? Sei lá, como pegar, não sei, como é que uma obra pode falar mais do que uma curadoria, uma obra
de um artista que já está lá, desses 5 mil, 8 mil, caraca, coisa pra caramba. Né? Então, como pensar essas coisas, assim, como vir para o campo do sensível, né? E deixar ele também aflorar dentro do museu, né? E não tentar se circunscrever como um museu, como todos os museus que a gente já conhece. Né? Sei lá, sou meio romântico, assim, então tô Gostei bastante. Você traz aspecto também já de acervos sensíveis. Eu acho que um ponto talvez eu não tenha falado, mas que dessas 8 mil obras do acervo do museu, 3 mil são do Birajara. Então, pelo menos um terço, né, quase metade do acervo é de obras dele. E que ele fez em um curto espaço de tempo, né, entre 1986 e 2000, quando ele falece. Tanto que em 2001 ele ganhou uma grande matéria na Folha de São Paulo sobre a morte dele, que é assinada pelo Fábio Cipriano. E é interessante pensar isso, né? Que ele fez tudo isso, e como você colocou, né? Partir também do olhar do Birajara, que é um processo que eu estou tentando explorar mais agora com um mestrado focado só no Birajara, né? Porque ele já traz alguns aspectos como esse de criar um termo como artistas pacientes, e ele começa a fazer dentro de algumas obras uma dimensão do que poderia ser uma curadoria, porque ele faz lá a Galeria dos Artistas Loucos, tem a galeria que ele criou e ele desenhando os colegas, né? E esse desenho dessa obra pode ser visto também como um croquis ou como também uma possível expografia, né? Não deixe também de a gente pensar a possibilidade do que ele está desenhando ali nessa obra em si, que é a obra que participou da exposição do Sesc Belenzinho, que é a Mostra Nise. Então tem outras obras dele que vai trazer esses aspectos. Tem um ponto na exposição que é a entrevista no museu. Então tem realmente algumas paredes que ele desenhou do museu, que com a sua colocação, penso agora em voltar para o museu e reolhar essa obra e ver se nela ele já está pensando ali uma parede com as obras, ou se ele pensa uma outra maneira de expor, né? Porque ele colocou o museu, né, e uma figura sendo entrevistada, então ele está focando também no museu. Ou que pode até ser uma leitura com base na própria exposição do museu e ele não tenha ido tão além em relação a essa exposição, ele só reproduziu ali na obra, mas que já traz realmente algumas obras no aspecto de um museu. Tanto é que o Junquery fazia algumas ações externas no período em que ele produzia no Junquery, e ele foi visitar um museu em Americana, né, e ele fez uma obra sobre o Museu de Americana, que está na exposição no Instituto Ameltac. Então ele traz ali também alguns aspectos de visitas que ele fez, do cotidiano, até como ele estava refletindo sobre problemas do mundo. Então tem uma obra dele que está também uma dessas exposições em São Paulo, se não me engano, essa está na Bienal, que ele coloca lá a invasão do Kuwait, e ele faz ali o que ele está vendo sobre a invasão do Kuwait. Então ele vai colocando também ali alguns sobre guerras, né? Tem uma que estava em exposição no museu, que está na Bienal agora, que ele faz a suástica do nazismo, coloca a estrela de Davi, e aí ele coloca como título da obra, depois do ano 2000. Então é curioso, porque ele coloca aspectos que poderiam ser lidos como aspectos do século XX, mas ele coloca já na perspectiva de futuro, né? Que é depois do século XX. Assim como uma obra que está na abertura ali da primeira sala do museu, que é uma das primeiras obras que conseguimos ver, que ele coloca como título Incêndio do Museu Doutor Osório César, um sonho. Né? E aí ele valoriza muito mais as chamas na construção da obra do que o museu em si. Então, ela extraindo o museu nas chamas. Né? E fez pelo menos mais 2 obras sobre esse incêndio do museu, que não chegou a acontecer, mas que evidencia uma preocupação dele com essa dimensão de segurança do museu. Né? Eu sei que essa que está no museu de 99, e ele faleceu em 2000. Desculpa. Mas esse incêndio no Junquery só acontece em 2005, né? Que gera o fechamento do museu. A gente brinca às vezes como obra de premonição, mas não deixa uma dimensão lógica. E dentro do museu, de ser uma obra que evidencia a preocupação dele com a segurança e com a preservação do próprio museu. E se associa com algumas cartas que ele fez, como uma na qual ele pede mais segurança para o museu, mais equipe, e no documentário ele até questiona por que o museu não abre no final de semana, por que ele está lá no final de semana, né, que era seguir o horário do hospital na época de segunda a sexta, né, que era uma unidade do hospital na época, né? Então tem esses aspectos que ele traz, e que tudo isso adentra também um lugar de discussão
sobre acervos sensíveis, né, que são esses acervos na dimensão também de saúde, que adentram a dimensão também de um sigilo médico, e que conseguimos, né, essa colocação deles enquanto artistas na exposição, com legenda, reconhecendo, até na dimensão tradicional, mas que já entra também na dimensão também de reparação histórica, de lê-los ali enquanto artistas, porque eles poderiam ser colocados só enquanto objeto, que foi usado no sentido de análise médica, né? Então, muito mais como um material de estudo, do que enquanto obra de um artista, né? Que aí seria o espaço, essa autonomia para ele. Como acontece, por exemplo, com peças históricas, como é o caso do aparelho de eletrochoque, como você comentou, que está no Museu da Loucura. Então, isso adentra numa dimensão de acervo sensível, que faz a gente ter esse estranhamento de entrar numa exposição e ver esse material, que muitas vezes foi usado por um tratamento extremamente agressivo, né? E ele está sendo colocado simplesmente em exposição, né? E que isso gera várias discussões, né? E aí eu volto nessa questão que você colocou inicialmente a partir do Birajara, porque quando conseguimos esse processo de abertura, esse empréstimo desse acervo com o Juqueri, que é um acervo do Juqueri, ainda mais emprestado para a Prefeitura de Porto da Rocha, em um processo ali também de observação de um comodato, que o Juqueri ficou com outros acervos. Então, o Juqueri tem um acervo que tem aparelho de eletrochoque, que tem algumas cadeiras que eram utilizadas ali também para controle do corpo, né, que são aparelhos que eles querem colocar em uma exposição de museu histórico do Juqueri. Então, o hospital quer criar um museu com outros acervos que eles têm. Tem uma coleção de plantas de arquitetura, tem ali uma coleção de fotografias do Juqueri, que eles podem pensar e repensar essa exposição, essa exibição, e esse material de dimensão mais histórica. O que é interessante porque é a própria instituição ali pensando também em museu, porque muitas pessoas nos procuram achando que somos do Juqueri, que estamos representando o Juqueri, né? Mas o Juqueri é outra instituição que é do Estado, né? Então tem essas colocações também e que são importantes para a gente considerar. Mas vai para isso, dos acervos, do que ficamos de dimensão artística, e ainda sobre a questão do aparelho de eletrochoque, temos uma obra na exposição do Maoki, que é da artista Lourdes, que ela retrata, né, um paciente, uma cama, com algumas enfermeiras e a aplicação do eletrochoque. Então, essa está na exposição porque é como trazer esse assunto a partir da obra de um artista do Juqueri. Então, como ela coloca a obra ali também, né, que tem essa intensidade, mas como a gente passa a pensar, de fato, no pensamento da artista, né, de como ela, de fato, ali elaborou a obra dela. Mas traz muitos aspectos ali importantes, que é a partir desses artistas, como podemos operar, e como alguns trabalhos foram criados a partir deles, né? Claro que ainda tem os profissionais trabalhando, que resultaram dessas escolhas, que não foram escolhas dos artistas enquanto internos, até porque muitos já faleceram, então infelizmente não vamos conseguir ter uma exposição que é de fato a visão do Birajara, mas como podemos trabalhar com a visão de artistas que foram institucionalizados ou que frequentam o espaço de saúde mental na cidade, para que eles possam pensar uma exposição. Então eu mantenho um diálogo com um deles, que é o Nailton Silva Fernandes, que foi meu tema de TCC pelo técnico de processos fotográficos e técnico de artes. No final fiz um fotofilme com ele, como resultado final, mas que foi ali a partir de um diálogo com ele para a criação das obras, fotografia das obras, né, um diálogo que também foi muito por áudios, que também entrou no fotofilme, então por isso o fotofilme como resultado final, né, e retratos dele que ele gosta de ser retratado, né, então que é um aspecto do vestuário, do que ele gosta de vestir, de estar ali presente também, do uso do vermelho, do azul, que ele faz de uma forma muito recorrente e que curiosamente tem uma relação direta com a cidade, porque são as cores da bandeira municipal. Então como isso dentro também dele vivendo a cidade, e é uma pessoa que não quer frequentar a cápsula, ele quer mais viver a cidade, faz oficina cultural, frequenta os espaços, mas não quer se ver fechado em algum ambiente. Então é uma pessoa que traz esse aspecto, tanto que aqui, como resultado, fizemos uma exposição com essas fotografias, mas usando um espaço aberto também, que foi a varanda do museu. Então fazendo reprodução de fotografias para ficar na varanda, enquanto ele também escolheu espaço para deixar algumas esculturas dele ali pelo espaço. Esculturas com papelão, esculturas com fita crepe, com EVA, né, materiais que ele gosta muito de utilizar, e aqui pode ir para um aspecto muito mais do improviso, né, na criação, mas que ele foi escolhendo ali também. Mas ele já traz um pouco esse aspecto do que seria a possibilidade de repensar uma exposição como o Birajara, mas que não deixa de ter um lugar muito interessante, que é pensar a dimensão da autorrepresentação.
e como isso entra muito mais em voga na dimensão da arte contemporânea e como isso adentra também até os espaços museológicos que desde a década de 80 operam muito uma noção também de museologia social. Há museus que seguem a museologia tradicional, mas desde a década de 80 se há um pensamento e uma difusão cada vez maior de um pensamento de museologia social que adentra a autorrepresentação. Então, a gente consegue ir pela frente da museologia e pela frente também da história da arte e das artes visuais, pensando nessa dimensão da autorrepresentação. Mas que, de fato, é uma possibilidade levantada, é muito interessante e legítima para pensar isso, porque isso pode resultar depois em uma outra exposição temporária com curadoria dessas pessoas que foram colocadas enquanto internas ou enquanto frequentadoras, usuárias de saúde mental do município, por exemplo. Né? Que não está muito distante do que é pensarmos também a autorrepresentação de povos indígenas que estão fazendo exposições, estão eles mesmos pensando exposições, como o caso recente de uma exposição do documentário com curadoria da Ailton Krenak, né, da Dayara Tucano, como eu mesmo citei aqui no caso da exposição do Toyotaki também. Então, como que tem essa possibilidade de adentrar e pensar, né? E aí, de fato, ir para os pensamentos dessas pessoas que estão nesse lugar de saúde mental. Não sei se necessariamente isso pode resultar em uma nova epistemologia, mas isso já pode resultar do pensamento deles e dessa direção da autorrepresentação. Eu queria falar uma coisa sobre a questão do nosso tempo, que a gente extrapolou um pouquinho. Acho que dá para a gente fazer uma última pergunta, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. E aí a gente parte para as considerações finais. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, acho que a gente pode ir. Eu vou começar, para você poder encerrar, acho que é um encerramento bonito. Eu queria agradecer, eu acho que obrigado à presença de vocês, fundamentalmente também, obrigado à sua disponibilidade. Eu acho que essa conversa que a gente está fazendo aqui é uma conversa super importante. De novo, eu acho que tem a ver com essa questão de como a gente analisa ou de como a gente participa de uma análise, uma constatação sobre o que a gente está entendendo como uma comunidade de internos ou ex-internos de instituições psiquiátricas, mas eu acho que essa conversa ela é bem maior que essas instituições necessariamente, apesar de estarem muito implicadas nesses contextos. Então, acho que essa conversa ela vai para esse lugar amplificado da coisa, que para mim estou nomeando como autonomia ou esses espaços de complexificar de uma outra maneira essa conversa, né? Eu acho que enclausurar essas questões de novo me parece perigoso, assim. E aí eu acho que no final das contas isso bate na conta de outras repetições que talvez a gente esteja fazendo e não esteja tão consciente quanto uma experiência visceral como as prisões, como essas... vou até referir o termo da palestra, né? Os manicômios. Eu acho que talvez a gente ainda tenha que alçar muitos lugares para poder conseguir entender o que talvez seja essa tal liberdade mesmo, assim, né? E aí acho que essa conversa é uma possibilidade de a gente discutir isso através dessas experiências, né? Então eu agradeço, porque eu acho que essa conversa para mim foi muito frutífera no ponto de acionar esses lugares de novo, assim. Então obrigado a vocês que se dispuseram a estar aqui, a quererem trocar também, e que provocaram a possibilidade da palestra acontecer também, assim, né? Obrigado mesmo. E eu te agradeço em especial pelo convite, e agradeço cada pessoa aqui presente, por estar presente, por ouvir, por falar, por dialogar, por conversar, né? Isso é enriquecedor, né? Tem aspectos aqui que vocês trouxeram também que eu quero depois reassistir, depois da gravação, até para considerar no processo também do mestrado, essas reflexões sobre a representação que são ótimas. E como você colocou a dimensão do presídio, né, eu tinha citado também antes, é até importante considerar que tanto o Osório César como o Luiz da Silveira são dois médicos que vivenciaram a prisão, uma prisão política enquanto comunistas, ou por estarem próximos dessa dimensão, dessa visão de comunismo aí durante a ditadura do Getúlio Vargas, né? Então, são pessoas que depois de presenciar ou durante esse processo, que deram ênfase a esses processos de prática de arte e pensar a dimensão dessa liberdade, dessa autonomia. Então, não estamos muito distantes realmente de pensar essa proximidade ou o presídio perpassando esse lugar,
né? Só que, historicamente, o próprio hospital psiquiátrico foi um ambiente no qual a internação ela não tinha um período, um prazo, né? Diferente da prisão no Brasil, que vai até 30 anos, que tem a dimensão de um semiaberto, né? E como alguns amigos do direito pontuam, nessa dimensão, o hospital psiquiátrico acaba sendo de tamanho mais cruel, porque você não tem uma possibilidade de uma saída, uma progressão, como acontece, né, em presídios. E tem uma instituição do meio, que eu pouco comentei, que historicamente era o manicômio judiciário, que agora é casa de custódia, que essa instituição que também existe em Franco da Rocha, mas é muito mais vinculada à administração penitenciária e à judiciária, que é essa instituição na qual as pessoas que cometeram algum crime durante um surto psiquiátrico, psicológico, ela é internada. Então, um espaço no qual a possibilidade de desinternação ela é muito menor. Então, tem essa instituição do meio, até porque tem todo um aspecto de análise de uma periculosidade em relação a essa pessoa que cometeu algum crime, né? Se matou alguém, se saqueou alguém nesse processo, né? Justamente que gera essa internação e como isso pode ser lido com mais amplitude, né? Tanto com a discussão recente, que está sendo colocada pelo governo do Estado também, em relação a como essas pessoas podem ser desinternadas ou ir para um espaço também de acolhimento, pensando até a estrutura do SUS em relação à redes terapêutica, por exemplo, mas que trazem esses aspectos e que são questões muito importantes para considerarmos em todo esse processo de ter uma leitura plural. Então, eu agradeço imensamente a presença de cada um, né, e ao CCSP em especial pelo convite, porque é uma possibilidade de pensarmos toda essa produção artística dentro de um hospital psiquiátrico, que é o Juqueri enquanto estudo de caso, que é pensar o Museu de Arte Oswaldo César e, em particular, alguns artistas como Birajara Ferreira Braga, uma dimensão de entender essa representação e autorrepresentação e partir de uma dimensão e uma leitura de uma história da arte cada vez mais plural, né, e não só uma singularidade de uma história da arte. Então, encerrarei dessa forma, agradeço a cada um de vocês. Um abraço especial para Ilana Goldstein, que talvez assista depois dessa gravação, que foi minha orientadora na graduação em toda essa pesquisa e nessa relação entre arte e saúde mental no Juqueri. Um abraço, Ilana. Obrigado, gente.